Naquela noite, Marina ouviu as palavras que destruiriam qualquer mulher. Quero o divórcio. Você não serve para nada. Humilhada, traída e abandonada, ela acreditou que aquele era o fim. Mas o destino tinha outros planos. Que menos de 2 anos depois, a mulher que ele jogou fora desceu de um jato particular como a nova CEO milionária. E ao vê-la, o homem que a chamava de inútil simplesmente desmaiou. Esta é a história da queda mais cruel e da volta mais surpreendente que ele jamais imaginou. Você está no canal Histórias Comoventes, onde cada lágrima encontra um sentido e cada derrota se transforma no primeiro passo para a vitória. Aqui, as dores ganham voz, as cicatrizes viram força, e cada história prova que existe luz até nos dias mais escuros. Prepare o coração. O que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga a sua própria jornada. Mariana estacionou o carro em frente ao apartamento que dividia com Eduardo há 8 anos. 8 anos de casamento. 8 anos de dedicação. 8 anos de acreditar que construíam algo juntos. Suas mãos doíam de tanto digitar. Mais um dia exaustivo como analista júnior numa empresa mediana. Enquanto isso, Eduardo brilhava como sócio de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados de São Paulo. Ele deve estar orgulhoso de mim por ter aguentado mais esse mês difícil, pensou Mariana, forçando um sorriso cansado. Abriu a porta do apartamento e sentiu algo errado imediatamente. Silêncio. Um silêncio pesado, diferente. Eduardo estava na sala, impecável em seu terno de grife, sentado no sofá com uma postura que ela nunca havia visto antes. Distante, fria. 3 malas arrumadas ao lado dele. Papéis sobre a mesa de centro. Eduardo. Mariana largou a bolsa, coração acelerando. O que está acontecendo? Você vai viajar? Ele levantou lentamente, ajeitando os punhos da camisa com aquele gesto que costumava fazer antes de reuniões importantes. Como se estivesse prestes a fechar um negócio. Senta, Mariana. Precisamos conversar. Amor, você está me assustando. O que... Não me chame de amor. Cortou ele, voz seca. Senta logo. Mariana sentou, pernas tremendo. 8 anos juntos. Ela conhecia cada expressão dele. E aquela era a face que ele usava quando fechava acordos. Calculista, sem emoção. Quero o divórcio. As palavras atingiram Mariana como um soco no estômago. O ar fugiu de seus pulmões. O quê? Divórcio. Já está tudo decidido. Os papéis estão aí. Meu advogado preparou tudo. É só você assinar. Mariana levantou, cambaleando. Eduardo, isso é loucura. Se estamos com problemas, podemos fazer terapia, conversar. Eu posso mudar, nós podemos... Mudar? Ele riu. Uma risada curta, cruel, que Mariana nunca tinha ouvido antes. Mariana, olha para você. Agora olha para mim. Ela olhou. Viu o terno de R$3.000, o relógio Rolex, o corte de cabelo impecável. E então, olhou para si mesma. A roupa simples, a bolsa desgastada, o cansaço nos olhos. Eu evolui, continuou Eduardo, dando passos lentos ao redor dela, como um advogado cercando uma testemunha. Sou sócio de Albuquerque em Associados. Meu nome está nos jornais. Fecho contratos de milhões. Frequento os melhores restaurantes, os melhores clubes. E você? Eu trabalhei para te sustentar durante a faculdade. Mariana sussurrou, lágrimas começando a embaçar a visão. Paguei seu mestrado. Abri mão da minha pós-graduação para você poder fazer a sua. Trabalhei em 2 empregos para... E eu agradeço o trampolim, interrompeu ele, pegando os papéis da mesa. Mas trampolins servem para impulsionar. Depois que você salta, não precisa mais deles. Como você pode dizer isso? Facilmente, porque é a verdade. Mariana, você é medíocre. Uma analista júnior aos 32 anos. Sem ambição, sem brilho. Você acha mesmo que eu posso aparecer nos eventos da firma com você do meu lado? Você acha que meus clientes, meus sócios vão me respeitar casado com você? Cada palavra era uma lâmina. Mariana sentiu os joelhos fraquearem. Eu te amo. Ela sussurrou desesperada. Eduardo, eu te amo. Nós prometemos.
Promessas mudam. Pessoas evoluem. Ou pelo menos algumas evoluem. Você ficou estagnada, Mariana. E eu conheci alguém à minha altura. O mundo parou. Você está tendo um caso? Não é caso quando você já decidiu ficar com a pessoa, respondeu ele, sem nenhum traço de culpa. O nome dela é Camila, tem 26 anos, é modelo, herdeira da família Monteiro. Você deve conhecer os donos da Monteiro Empreendimentos. O pai dela é amigo do senador Albuquerque. Mariana cobriu a boca com as mãos, um soluço escapando. Camila é tudo que eu preciso ao meu lado. Linda, jovem, rica, conectada. Com ela, minha carreira vai decolar ainda mais. Já estou fechando contratos que só consegui por causa da família dela. Então foi só isso? Mariana perguntou, voz quebrando. 8 anos, eu fui só uma ferramenta? Não seja dramática. Você teve bons anos comigo. Morou bem. Comeu bem. Agora é hora de seguir em frente. Os dois. Ele jogou os papéis no colo dela. Já está tudo decidido. Você fica com esse apartamento ridículo que compramos no começo e 50 mil reais. É generoso, considerando que você não contribuiu com nada para o meu sucesso real. 50 mil? Mariana levantou incrédula. Eduardo, eu paguei suas contas por anos. Eu trabalhei feito louca para... Você pagou a educação de um homem que agora vale milhões. Deveria se sentir orgulhosa. 50 mil ou nada. Você escolhe. Porque se formos para tribunal, eu garanto que você não vai ver um centavo. Meus advogados são os melhores. Mariana olhou para os papéis, mãos tremendo, lágrimas caindo sobre as folhas. Você não é o homem com quem eu casei. Não. Sou melhor. O homem com quem você casou era pobre e dependente. Esse homem aqui é rico e livre. E você é passado, Mariana. Ela pegou a caneta. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar. Assina logo, pressionou Eduardo. Camila está me esperando no hotel. Vamos jantar no Fazano. Mariana assinou. 1 vez, 2, 3. Cada assinatura era um pedaço da sua alma sendo rasgado. Eduardo pegou os papéis, verificou rapidamente e sorriu. Aquele sorriso de vitória que ele dava quando ganhava um caso. Ótimo. Amanhã mudo meu endereço oficialmente. Você tem 30 dias para tirar meu nome das contas do apartamento. Ele pegou as malas e caminhou em direção à porta. Mariana ficou ali, parada, destruída. Eduardo parou na porta, olhou para trás. Ah, Mariana, só para você saber, você já não serve mais para nada. Nem para mim, nem para ninguém. Boa sorte com sua vidinha medíocre. Tenho certeza que você vai precisar. A porta fechou. O som ecoou no apartamento vazio. Mariana desmoronou no chão. Soluços violentos. Dor. Uma dor que parecia física, como se tivessem arrancado algo de dentro dela. Ela chorou até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o corpo todo tremer de exaustão. Eram 3 da manhã quando ela finalmente conseguiu se arrastar até o quarto. Deitou na cama, na mesma cama onde havia sonhado com um futuro ao lado dele. Mariana olhou para o teto. Você já não serve mais para nada. As palavras ecoavam, martelavam, destruíam. Ela pegou o celular, abriu a pasta de fotos, anos de sorrisos, viagens, aniversários, promessas, tudo mentira. Mariana deletou, uma por uma, cada foto, cada memória. Quando o sol nasceu, Mariana ainda estava acordada, olhos vermelhos, rosto inchado. Mas algo havia mudado. No fundo da dor, uma fagulha minúscula começava a brilhar. Raiva. Ela olhou para o notebook fechado ao lado da cama. Lá dentro havia meses de trabalho. Um projeto secreto. Algo que ela fazia nas madrugadas enquanto Eduardo dormia. Mariana sempre teve um sonho. Criar algo próprio. Algo revolucionário. Um aplicativo de gestão financeira para pequenos empreendedores. Simples, intuitivo, acessível. Eduardo sempre zombou. Para que perder tempo com isso? Foca em subir na empresa. Mas ela nunca parou. Trabalhava em silêncio, aprendia programação, estudava mercado. Mariana abriu o notebook, olhou para as linhas de código. Você já não serve mais para nada. Vamos ver, sussurrou ela.
voz rouca de tanto chorar. E pela primeira vez em anos, Mariana não trabalhou para ninguém. Trabalhou para ela mesma. 6 meses depois do divórcio, Mariana olhou para o espelho do banheiro. Olheiras profundas, cabelos desgrenhados. Tinha perdido 8 quilos, não de propósito, mas porque frequentemente esquecia de comer. Mas seus olhos tinham algo diferente. Fogo. Nos primeiros meses após o divórcio, ela chorou até não poder mais. Depois veio a raiva. Depois, algo mais poderoso: determinação. O apartamento estava diferente. A mesa da sala tinha virado seu escritório. 3 monitores, pilhas de livros sobre programação, empreendedorismo, marketing digital, xícaras de café vazias espalhadas. Ela pegou o celular. Uma notificação da rede social. Uma foto de Eduardo e Camila em algum evento beneficente. Ele de smoking, ela de vestido caríssimo, sorrindo para as câmeras. A legenda: com o meu amor no baile da primavera, orgulhoso de ter essa mulher incrível ao meu lado. Mariana sentiu uma pontada no peito, mas não era mais dor de perda, era combustível. Ela bloqueou o perfil dele, não precisava mais ver. FinanceSmart, disse ela em voz alta, olhando para a tela do computador onde o logo do seu aplicativo brilhava. Você vai funcionar. Você vai funcionar. O FinanceSmart era sua criação. Um aplicativo revolucionário de gestão financeira voltado para micro e pequenos empreendedores. Interface simples, intuitiva, ferramentas poderosas, preço acessível. Mariana havia investido os 50 mil do divórcio inteiros no projeto. Contratou freelancers para ajudar com design. Fez cursos intensivos de programação. Dormia 4 horas por noite. E finalmente estava pronto. Ela respirou fundo e clicou em publicar na loja de aplicativos. 3 meses depois, 9 meses após o divórcio, Mariana estava no supermercado quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Mariana Ferreira? Voz masculina, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é André Carvalho, diretor de aquisições da TechVision Brasil. Recebeu nosso e-mail? Mariana quase derrubou o carrinho de compras. TechVision? Não recebi nenhum. Verificamos. Foi para o spam. Não tem problema. Estou ligando porque estamos extremamente interessados no FinanceSmart. Seria possível marcarmos uma reunião? Interessados? Como assim? Queremos fazer uma proposta de aquisição. Presencialmente seria melhor. A senhora tem disponibilidade essa semana? Mariana saiu do supermercado sem comprar nada. Correu para casa. Abriu o e-mail. Lá estava. TechVision Brasil. Uma gigante de tecnologia. Eles queriam comprar o FinanceSmart. Nos 2 dias seguintes, Mariana não dormiu. Preparou apresentações. Estudou valores de mercado, contratou um advogado. A reunião foi numa sala intimidadora, no topo de um arranha-céu. 5 executivos, todos observando Mariana com atenção. Ela apresentou: voz firme, dados sólidos, visão clara. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Senhora Ferreira, disse André, se inclinando para a frente. Você construiu algo excepcional. Em 9 meses, seu aplicativo já tem 200 mil usuários ativos, taxa de retenção de 78%, NPS de 85%. Esses números são impressionantes. Mariana manteve a postura ereta, escondendo o nervosismo. Vou ser direto. Queremos comprar o FinanceSmart. Nossa oferta inicial é de 25 milhões de reais. Mariana engasgou. 25 milhões. Com possibilidade de você continuar como consultora por 2 anos, com salário adicional de 40 mil mensais. Ou se preferir vender totalmente e sair sem problemas. Ela pediu 3 dias para pensar. Naquela noite, Mariana sentou no chão do apartamento que Eduardo havia chamado de ridículo. Olhou ao redor. As paredes que testemunharam sua dor, seu recomeço. Ela não precisava de 2 dias. Eu aceito, disse ao telefone no dia seguinte. Mas com uma condição. Quero 30 milhões. E quero autonomia para lançar novos projetos sob a TechVision. Houve uma pausa. Fechado. 10 meses após o divórcio.
Café Aromas, Vila Madalena. Mariana estava sentada sozinha num canto do café, laptop aberto, mas a tela desfocada. Já fazia 15 minutos que olhava para o mesmo parágrafo sem ler uma palavra. Era um domingo de manhã. O Finansmart já tinha sido vendido há 2 meses. Ela tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha independência, mas ainda se sentia vazia. Não a dor aguda dos primeiros meses após o divórcio. Era algo diferente. Uma solidão silenciosa que a seguia mesmo em meio às reuniões, aos contratos, ao trabalho. Talvez seja assim para sempre, pensou ela, mexendo distraidamente no café com leite que esfriava na xícara. Com licença, uma voz masculina, suave. Todos os lugares estão ocupados. Você se importa se eu sentar aqui? Mariana olhou para cima. Um homem estava ao lado da mesa, alto, cabelos escuros levemente despenteados, olhos verdes gentis, sorriso educado. Vestia calça jeans e uma camisa de linho clara, casual, mas com estilo. Ela olhou ao redor. O café estava cheio, era verdade. Claro, sem problema, disse ela voltando ao laptop. Obrigado. Ele sentou, colocando um livro sobre a mesa. 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Prometo que não vou incomodar. Mariana deu um pequeno sorriso educado e tentou voltar ao trabalho, mas não conseguiu deixar de notar. Ele não mexeu no celular, não fez ligações. Apenas abriu o livro e começou a ler de verdade, virando páginas com atenção genuína. De vez em quando, um pequeno sorriso aparecia em seus lábios, como se algo no livro o divertisse. 20 minutos depois, Mariana percebeu que estava observando ele ao invés de trabalhar. É bom? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma. Não costumava puxar conversa com estranhos. Ele levantou os olhos, claramente surpreso também. Desculpa. O livro? É bom? Já ouvi falar muito, mas nunca li. O rosto dele se iluminou. É magnífico. Realismo mágico no seu melhor. Marques tinha uma forma de escrever que faz você acreditar no impossível enquanto questiona o real. Mariana sorriu de verdade pela primeira vez em semanas. Você fala como professor de literatura. Arquiteto, na verdade. Ele estendeu a mão. Felipe Almeida. Mas gosto de ler quando não estou projetando prédios. Mariana Ferreira. Ela apertou a mão dele. Firme, calorosa. Empresária. Ou tentando ser. Só tentando. Ele inclinou a cabeça. Você não parece do tipo que apenas tenta. Parece do tipo que faz acontecer. Como você pode saber? Bom, você está trabalhando num domingo de manhã enquanto todo mundo está passeando no parque. Ou você é workaholic ou está construindo algo importante. Mariana deu uma risada. Um pouco dos dois. A conversa fluiu naturalmente depois disso. Livros, arquitetura, tecnologia, São Paulo e suas mudanças. Eles falaram por 2 horas sem perceber o tempo passar. Você quer tomar outro café? Perguntou Felipe quando a xícara dela ficou vazia. Ou talvez almoçar. Tem um restaurante peruano incrível aqui perto. Mariana hesitou. Fazia tanto tempo desde que alguém a convidava para algo sem segundas intenções. Sem querer impressionar, sem querer usar, sem agenda oculta. Sim, disse ela, surpresa consigo mesma. Eu adoraria. 3 semanas depois, a Mariana e Felipe caminhavam pelo parque. Tinha se tornado um hábito. Todo domingo, café da manhã no Aromas, depois uma caminhada. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Felipe, parando perto do lago. Pode. Você está fugindo de alguém ou de alguma coisa? Mariana olhou para ele, surpresa. Por que pergunta isso? Porque você é incrível, inteligente, engraçada, linda, mas há uma tristeza nos seus olhos. Como se parte de você ainda estivesse machucada. Mariana ficou em silêncio, olhando para a água. Divórcio, disse ela finalmente, recente. 10 meses atrás. Ele te machucou. Não era pergunta, era afirmação. Muito. Mariana sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Já tinha chorado demais. 8 anos de casamento. Ele me disse que eu não valia nada. Me trocou por alguém mais jovem, mais bonita, mais rica. Me fez sentir como se eu fosse
Descartável. Felipe não disse nada por um momento. Então gentilmente pegou a mão dela. Ele era cego, disse Felipe, e provavelmente vai passar o resto da vida percebendo o erro monumental que cometeu. Você nem me conhece direito. Mariana deu uma risada fraca. Conheço o suficiente. Nas últimas 3 semanas vi uma mulher que transformou dor em força, que construiu uma empresa sozinha, que acordava às 5 da manhã para trabalhar, mas ainda arranjava tempo para rir das minhas piadas ruins. Mariana sorriu através das lágrimas. Suas piadas são terríveis mesmo. Exatamente meu ponto. Ele sorriu de volta. Mariana, posso te dizer uma coisa? E você não precisa responder nada, só ouvir. Ok. Você não é descartável. Você é extraordinária. E qualquer homem com meio cérebro funcionando veria isso. Você não perdeu seu ex-marido. Foi ele quem te perdeu. E honestamente, parece que foi uma promoção. Mariana riu, de verdade dessa vez. Uma risada que vinha do fundo do peito. Obrigada, sussurrou. Não precisa agradecer por verdades. Eles ficaram ali, lado a lado, mãos entrelaçadas, olhando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Felipe? Sim, isso que estamos fazendo. O que é? Ele pensou por um momento. Honestamente? Não sei. Mas sei que quando acordo no domingo, a primeira coisa que penso é que vou te ver. E isso me faz feliz. Você me faz feliz. Mariana virou para ele. Eu estou assustada, admitiu. Assustada de me machucar de novo, de confiar e ser destruída. Eu sei. Felipe segurou o rosto dela gentilmente. E não vou te pressionar, vamos no seu tempo, sem pressa, sem cobranças. Só nós, descobrindo isso juntos. E se eu não estiver pronta? Então eu espero. Porque algumas pessoas valem a espera, Mariana. E você? Você vale cada segundo. Ela o beijou. Um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessa. Quando se separaram, Mariana estava chorando, mas não de tristeza. Há quanto tempo você está esperando para fazer isso? Perguntou ela, rindo entre as lágrimas. Desde o primeiro café, admitiu Felipe. Mas queria ter certeza de que você queria também. Eu quero, disse Mariana. Estou apavorada, mas quero. Então vamos ter medo juntos. Ele a abraçou. E descobrir que do outro lado do medo existe algo incrível. 6 meses depois, Mariana estava na cozinha de Felipe fazendo panquecas. Ele estava no sofá desenhando algo num papel. Era sábado. Eles tinham passado a noite anterior assistindo séries ruins e rindo de tudo. Nos últimos meses, Mariana havia se aberto completamente. Contou tudo sobre Eduardo, sobre a humilhação, sobre como reconstruiu sua vida. E Felipe? Felipe apenas ouviu. Segurou sua mão. Disse que ela era forte, que era valente, que ele estava orgulhoso dela. Nunca tentou consertá-la. Nunca minimizou sua dor. Apenas esteve lá. Amor, vem ver isso, chamou Felipe. Mariana foi até ele ainda com a espátula na mão. No papel, um desenho arquitetônico. Uma casa. O que é? Nossa casa, disse ele, como se fosse óbvio. Se você quiser, claro, não precisa ser agora. Nem esse ano, mas algum dia. Eu quero construir uma casa para nós. Mariana sentiu o coração acelerar. Eu te amo, ele disse simplesmente. Amo sua força, amo sua risada, amo como você fica com chocolate nos cantos da boca e não percebe. Amo como você trabalha até tarde e ainda acorda cedo para ver o nascer do sol. Amo cada pedaço de você, Mariana, os quebrados e os inteiros. Eu te amo também, Mariana sussurrou, lágrimas caindo. Tanto, tão assustadoramente tanto. Então, ele sorriu. Vamos construir isso juntos? Construir o quê? A casa? A casa, a vida, o futuro, tudo. Mariana olhou para o desenho, depois para ele. Aquele homem que entrou na vida dela quando estava mais quebrada. Que ficou quando ela não tinha nada a oferecer, além de feridas abertas e sonhos incertos. Sim, disse ela sorrindo através das lágrimas. Vamos construir tudo. Ele a puxou para um beijo.
A panqueca queimou no fogão. Eles riram. E naquele momento, Mariana entendeu a diferença. Com Eduardo, ela sempre tentou ser suficiente. Com Felipe, ela simplesmente era. Mariana piscou, voltando ao presente. Felipe estava ao lado dela, mão entrelaçada com a dela, olhando preocupado. "Em que você está pensando?" perguntou ele suavemente. "Em nós", respondeu Mariana. "Em como você apareceu quando eu mais precisava." "Eu que tive sorte", disse Felipe. "Imagine se eu tivesse chegado 5 minutos depois naquele café e outro cara tivesse sentado na sua mesa." Mariana riu. "Não teria sido o mesmo. Você era o único que tinha 100 anos de solidão. Qualquer outro homem estaria grudado no celular." "Bom gosto em literatura é atraente", brincou ele. "Funciona sempre." "Sai, funciona", concordou ela, beijando ele levemente. O carro parou em frente ao restaurante. "Pronta?", perguntou Felipe. Mariana olhou pela janela. Via a cidade que agora era dela de um jeito que nunca foi com Eduardo. "Pronta", disse ela. E eles saíram juntos, lado a lado, iguais, para mais uma noite de uma vida que eles construíram juntos. 18 meses após o divórcio, Mariana desceu do carro, um Tesla Model S preto, em frente ao salão de beleza mais exclusivo de São Paulo. A mudança tinha sido radical. O apartamento ridículo, vendido. Agora ela morava numa cobertura em jardins com vista panorâmica da cidade. Os cabelos que antes eram simples, agora caíam em ondas perfeitas pelos ombros, cortados e tratados por um cabeleireiro internacional. O guarda-roupa de roupas simples, substituído por peças de estilistas renomados. Elegância discreta, mas inconfundível. Mas a maior mudança estava nos olhos. Confiança, poder, propósito. Mariana não era mais a mulher que implorou por migalhas de amor. Era a CEO da MJ Tech Innovations, a empresa que ela fundou após a venda do Finance Mart. Em 1 ano e meio, ela lançou mais 2 aplicativos de sucesso. Investiu em startups promissoras. Foi capa da revista Forbes como a empreendedora revelação do ano. Seu patrimônio líquido? 45 milhões de reais e crescendo. Mariana entrou no escritório da MJ Tech, um espaço moderno, vibrante, com uma equipe de 80 pessoas que ela própria havia recrutado. "Bom dia, Mariana", cumprimentou Júlia, sua assistente executiva, uma jovem brilhante formada em administração que Mariana havia tirado de um estágio mal pago. Agora Júlia ganhava mais que muitos gerentes sêniores. "Bom dia, Ju. Como estamos hoje?" "Reunião com os investidores às 10, almoço com a diretora da Startup Summit às meio-dia." E Júlia hesitou. Recebemos uma proposta de parceria. Escritório Albuquerque em Associados. Eles querem consultoria jurídica corporativa em tecnologia." Mariana sentiu o sangue gelar por um segundo. Albuquerque em Associados. O escritório de Eduardo. Quem fez o contato? Um dos sócios júniores, mas a reunião seria com o departamento todo, incluindo... Júlia olhou para o papel. Eduardo Almeida. Mariana ficou em silêncio. Júlia sabia de tudo. Era uma das poucas pessoas em quem Mariana confiava completamente. "Você quer que eu recuse?", perguntou Júlia suavemente. Mariana pensou. Por 18 meses, ela havia reconstruído sua vida tijolo por tijolo. Havia se tornado alguém que ela própria admirava. Forte, independente, bem-sucedida. Eduardo não tinha mais poder sobre ela. "Não", disse Mariana, um sorriso pequeno aparecendo. "Aceite, mas com uma condição." "Qual?" "A reunião tem que ser presencial, no escritório deles. E eu vou pessoalmente." Júlia sorriu também, entendendo perfeitamente. "Vai ser um prazer agendar." Naquela noite, Mariana estava no terraço da sua cobertura, taça de vinho na mão, vista das luzes da cidade que agora parecia pertencer a ela. O celular tocou. Número privado. "Alô? Mariana Ferreira?" Voz feminina, séria. "Sim? Meu nome é Patrícia Albuquerque. Sou sócia sênior do Albuquerque em Associados. Sei que já agendamos uma reunião na próxima semana, mas gostaria de adiantar alguns detalhes." "Claro, Dr. Albuquerque. Soube do seu trabalho excepcional na MJ Tech.
Confesso que fiquei impressionada. Uma mulher construindo um império em tão pouco tempo. Isso é raro e admirável. Obrigada. Quero ser transparente. Sei que um dos nossos sócios, Eduardo Almeida, é seu ex-marido. Mariana não disse nada. Se isso for um problema, podemos realocar a conta para outro departamento, continuou Patrícia. Não é problema, disse Mariana, voz firme. Aliás, faço questão que ele esteja presente na reunião. Houve uma pausa. Interessante, disse Patrícia, e Mariana podia ouvir um sorriso na voz. Uma mulher que não foge do passado. Gosto disso. O passado só tem poder sobre nós se deixarmos, doutora. Verdade. Então nos vemos semana que vem. E Mariana? Sim? Estou ansiosa para ver essa reunião. Patrícia desligou. Mariana olhou para a cidade. Em algum lugar lá embaixo, Eduardo estava vivendo sua vida. Casado com Camila. Pensando que havia vencido. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Mariana levantou a taça para as estrelas. Por renascimentos, brindou sozinha e bebeu. A guerra estava apenas começando. Mas dessa vez, Mariana não era a vítima. Era a rainha. Aeroporto Executivo de Congonhas. Manhã de quinta-feira. Eduardo ajeitou a gravata pela quinta vez em 10 minutos. As mãos suavam, não de nervosismo pela reunião. Ele era experiente em negociações de alto nível, mas pela pessoa ao seu lado. Camila mexia no celular com tédio, óculos escuros enormes cobrindo metade do rosto, vestida com um conjunto de grife que custava mais que o salário mensal de Eduardo. Você conferiu se o motorista limpou bem o carro? Perguntou ela sem olhar para ele. Sim, amor. 3 vezes. E você ensaiou sua apresentação? Camila, eu sou advogado há 10 anos. Sei fazer apresentações. Ela finalmente olhou para ele, tirando os óculos. Seus olhos eram duros. Sabe? Engraçado. Porque sua carreira estava estagnada antes de conhecer minha família. Antes do meu pai te indicar para sócio. Então não venha com essa arrogância, Eduardo. Ele engoliu a resposta. Nos últimos 18 meses casado com Camila, havia aprendido que discutir era inútil. Ela sempre vencia. Sempre tinha a última palavra. Sempre o lembrava de quem realmente tinha o poder. O casamento não era o que ele imaginara. Sim, Camila era linda. Sim, vinha de uma família poderosa, mas era cruel, controladora. O tratava como empregado, não como marido. Desculpa, murmurou Eduardo. É melhor mesmo. Ela voltou ao celular. Aliás, hoje à tarde você vai buscar o Rodrigo na academia. Rodrigo? Seu personal trainer? Sim. Ele vai jantar em casa. Vamos discutir minha nova dieta. Eduardo franziu a testa. Camila, eu tenho reuniões à tarde. E por que ele precisa jantar em casa? Ela o encarou com um sorriso frio. Porque eu o quero. Ou você prefere que eu ligue para o papai e conte como você é difícil? A ameaça velada estava sempre lá. O pai de Camila, Augusto Monteiro, tinha Eduardo na palma da mão. Uma palavra dele e Eduardo perderia a sociedade no escritório, os clientes, tudo. Tudo bem, disse ele derrotado. Eu busco. Ótimo. Sai, Eduardo. Sim? Tenta não fazer feio hoje. Essa conta da MJ Tech é importante. Se você estragar, vai dormir no sofá por 1 mês. Antes que ele pudesse responder, o som de um jato pousando chamou a atenção de todos. Um Embraer Phenom 300 prateado tocou a pista com perfeição. No corpo da aeronave, as letras MJ Tech brilhavam sob o sol da manhã. É ela, disse Eduardo, tentando recompor a postura profissional. A CEO da MJ Tech. Sobre quem você não sabe nada, comentou Camila. Brilhante, Eduardo. Muito profissional ir para uma reunião sem pesquisar o cliente. A empresa dela é muito reservada. Não tem foto da CEO em lugar nenhum, nenhuma entrevista em vídeo, apenas artigos escritos. Incompetência sua. O jato parou. A escada se abriu lentamente. Eduardo endireitou os ombros preparando seu melhor sorriso profissional. Precisava impressionar. Precisava fechar esse contrato. A pressão de Camila, do escritório, de todos, estava esmagando ele. Uma figura começou a descer. Primeiro apareceram os sapatos. Scarpin Louboutin nude, elegantes. Depois as pernas.
em calças de alfaiataria branca impecáveis, blazer branco estruturado, cabelos em ondas perfeitas caindo sobre os ombros. A mulher usava óculos escuros grandes, mas havia algo familiar. Não podia ser. A mulher desceu mais um degrau, depois outro, movendo-se com uma graça felina, uma confiança absoluta que parecia emanar dela como perfume caro. 2 seguranças desceram atrás dela, homens grandes em ternos pretos. A mulher parou no último degrau da escada. Por um momento, pareceu olhar diretamente para Eduardo, através dos óculos escuros. Então, lentamente, como se estivesse em câmera lenta, ela tirou os óculos. E o mundo de Eduardo parou. Olhos. Aqueles olhos que ele conhecia, mas diferentes. Não mais submissos, apagados, cansados, poderosos, penetrantes, vitoriosos. Mariana. Mariana. Não, sussurrou Eduardo, toda a cor drenando do seu rosto. Mariana deu um passo em direção a eles, andar confiante, cabeça erguida, um pequeno sorriso nos lábios. Bom dia, disse ela, voz calma, aveludada, com um toque de poder que Eduardo nunca tinha ouvido antes. Escritório Albuquerque e Associados. O chão sob os pés de Eduardo começou a girar. Sua visão embaçou nas bordas. Mariana, sua Mariana, a mulher que ele havia destruído, a mulher que ele chamou de medíocre, a mulher que ele disse que não servia para nada, estava ali, de jato particular, com roupas que custavam mais que o carro dele, cercada por seguranças, com uma presença que dominava todo o espaço. Ela era a CEO da MJ Tech. Mariana era a CEO da MJ Tech. Não, Eduardo repetiu, voz fraca. Não pode ser. Mariana. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse vendo um estranho interessante. Eduardo, disse ela sem emoção, apenas constatando um fato. Como se dissesse cadeira ou mesa. Não esperava vê-lo tão pálido. Está se sentindo bem? Você é... As palavras não saíam. O mundo girou mais rápido. As pernas de Eduardo falharam. Seu coração disparou. Suor frio desceu por suas costas. A última coisa que ele viu antes de tudo escurecer foram os olhos de Mariana. Frios, indiferentes, distantes. Ela estava olhando para ele como ele havia olhado para ela 18 meses atrás. Como se ele fosse nada. Tudo. Eduardo desabou no chão. O som do impacto ecoou pela pista. Houve um momento de silêncio absoluto. Camila gritou, mas não se abaixou para ajudá-lo. Ficou ali, parada, em choque. Os seguranças de Mariana deram um passo à frente, mas ela ergueu a mão, parando-os. Mariana olhou para o corpo inconsciente de Eduardo no chão. Não havia triunfo em seu rosto, não havia raiva, não havia dor. Apenas nada. Ela se virou para um dos seguranças. Chamem uma ambulância, disse calmamente, colocando os óculos escuros de volta. E remarquem a reunião. Parece que o advogado responsável não está em condições de trabalhar hoje. Mariana começou a caminhar em direção à limusine preta que a esperava. Passou por Camila, que estava grudada no celular, provavelmente ligando para o pai, sem sequer olhar. Um dos seguranças abriu a porta do carro para ela. Mariana entrou com elegância e o carro começou a se afastar suavemente. Ela olhou pelo retrovisor. Paramédicos já estavam chegando. Eduardo estava sendo atendido no chão. Camila gesticulava nervosamente no telefone. Júlia, que estava no carro ao lado de Mariana, olhou para ela preocupada. Você está bem? Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, um sorriso pequeno apareceu em seus lábios. Sabe de uma coisa, Ju? Sim. Estou bem. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente bem. Ele desmaiou ao te ver. Desmaiou, repetiu Mariana, a ironia não passando despercebida. O homem que disse que eu não valia nada, desmaiou ao me ver valendo milhões. O que você está sentindo? Mariana pensou. Nada, respondeu honestamente. Eu esperava sentir vitória, ou raiva, ou pelo menos alguma satisfação. Mas só sinto... nada. Ele simplesmente não importa mais. Júlia sorriu.
Isso é porque você venceu de verdade. Vingança é quando você ainda se importa. Indiferença é quando você superou. Mariana assentiu olhando pela janela enquanto São Paulo passava ao seu redor. Sua cidade, seu império, sua vida. Remarque a reunião para a semana que vem, disse ela. Se o escritório ainda quiser, claro. E Ju? Sim. Certifique-se de que ele esteja presente. Quero que Eduardo veja com seus próprios olhos a mulher que ele disse que não servia para nada, fechando um contrato de 5 milhões com seu escritório. Você é diabólica, disse Júlia rindo. Não, corrigiu Mariana sorrindo. Eu só aprendi a jogar o jogo dele. E acontece que sou muito melhor nisso. O carro seguiu pela cidade. E Mariana não olhou para trás nenhuma vez. No hospital sírio-libanês, quarto particular. Eduardo abriu os olhos lentamente. Luzes brancas, cheiro de hospital, um bip constante de monitores cardíacos. Finalmente acordou. A voz de Camila veio do canto do quarto, fria como gelo. Ele virou a cabeça. Ela estava sentada numa poltrona, pernas cruzadas, mexendo no celular. Nem sequer olhou para ele quando falou. O que aconteceu? Eduardo tentou sentar, mas uma tontura o fez desistir. Você desmaiou feito uma donzela vitoriana e me fez passar a maior vergonha da minha vida, respondeu Camila, ainda sem olhar. Parabéns. As memórias voltaram como um tsunami. O aeroporto, o jato, Mariana descendo. Mariana era a CEO da MJ Tech. Camila, aquela mulher, era sua ex-mulher, completou ela, finalmente levantando os olhos, e havia fúria ali. A fracassada que você me disse que não tinha nada. A medíocre que você jurou que nunca seria ninguém. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Você deveria saber, gritou Camila levantando. Você ia para uma reunião com a CEO de uma empresa de 50 milhões e não pesquisou nada sobre ela? A empresa é muito reservada. Não tem fotos dela, não tem... Incompetente! Camila jogou a bolsa de grife no chão com força. Você é um incompetente, Eduardo. Eu sabia que tinha sido um erro casar com você. Camila, por favor, por favor. Ela riu, mas não havia humor. Você sabe a ligação que acabei de receber? Da Patrícia Albuquerque. Sabe o que ela disse? Eduardo ficou pálido. Que o escritório está reconsiderando se você é a pessoa certa para lidar com clientes de alto padrão. Que sua fragilidade emocional pode ser um problema. Você entende o que isso significa? Eu posso explicar para ela. Você não pode explicar nada. Você desmaiou porque viu sua ex-esposa bem-sucedida. Isso te faz parecer um homem fraco. Cada palavra era uma facada. E sabe o que é pior? Continuou Camila, se aproximando da cama. Aquela mulher, aquela Mariana, ela estava impecável, linda, poderosa, elegante. E você a trocou por mim para subir na vida? Camila, eu te amo. Você não ama ninguém além de si mesmo, cortou ela. Você me usou para ter acesso à minha família. Eu sei disso. E eu te usei porque pensei que você era competente. Mas você nem isso é. Eduardo sentiu lágrimas queimando nos olhos. Não chora agora, disse Camila com desprezo. Homens que choram me dão nojo. Ela pegou a bolsa. Vou para casa. Você fica aqui até o médico te liberar. E quando chegar em casa, você vai dormir no quarto de hóspedes. Não quero ver sua cara por uns dias. Camila. Ah, e Eduardo? O Rodrigo vai jantar em casa hoje, sozinho comigo. Você vai ficar por aqui se recuperando. Ela saiu, batendo a porta. Eduardo ficou sozinho. O som dos monitores cardíacos era a única companhia. Ele olhou para o teto. Como sua vida havia chegado a esse ponto? 18 meses atrás, ele pensava ter tudo planejado. Livrar-se de Mariana, a esposa medíocre. Casar com Camila, a herdeira rica e conectada. Subir na carreira. Mas Camila não era parceira. Era tirana. Ela controlava tudo. O dinheiro era dela. A casa era dela. Os contatos profissionais vinham da família dela. Até o carro que ele dirigia estava no nome dela. E ela nunca deixava ele esquecer disso. 3 dias depois, Eduardo chegou em casa após receber alta. A mansão de Camila,
porque nunca foi deles, sempre foi dela. Era imponente. 3 andares, piscina, jardim. Tudo que ele sonhara ter. Mas era uma prisão dourada. Ele entrou pela porta da frente. Silêncio. Estranho. Geralmente havia empregados circulando. Camila? Chamou. Nada. Eduardo subiu as escadas. Vozes vinham do quarto principal. Risadas. Uma masculina, uma feminina. Ele parou em frente à porta. Coração acelerado. As vozes ficaram mais altas. Sussurros. Mais risadas. Eduardo abriu a porta e seu mundo desmoronou pela segunda vez em 3 dias. Camila estava na cama, com Rodrigo, o personal trainer, ambos nus. E nenhum dos dois pareceu particularmente surpreso ou constrangido. Camila! Eduardo gritou, voz quebrando. Ela suspirou, como se ele fosse uma criança interrompendo adultos. Eduardo, você voltou cedo. Vocês... Ele não conseguia formar frases. Rodrigo se levantou da cama sem pressa, pegando uma camiseta. Era jovem, bonito, musculoso. Tudo que Eduardo não era mais. E aí, mano? Disse Rodrigo casualmente, como se fossem amigos. Vou deixar vocês conversarem. Ele passou por Eduardo, dando um tapinha no ombro dele e saiu do quarto. Eduardo ficou parado, tremendo. Como você pôde? Camila se cobriu com o lençol de seda, entediada. Senta, Eduardo, precisamos conversar. Conversar? Você está me traindo. Nossa, que dramático. Ela revirou os olhos. Senta logo. Ele, atordoado, sentou na poltrona ao lado da cama, a mesma cama onde eles dormiam, ou melhor, onde ele dormia quando ela permitia. Vamos ser honestos, começou Camila acendendo um cigarro, quando ela havia começado a fumar. Esse casamento foi um erro. Você não me serve mais. Não serve. É chato, inseguro, fraco. E depois daquela vergonha no aeroporto, virou piada no meu círculo social. As esposas das amigas do papai ficam me perguntando se meu marido passou mal de novo. É humilhante. Você está me traindo e eu sou humilhante? Você é patético, disse ela, soltando fumaça. Olha para você. 6 meses atrás você era ambicioso, confiante. Agora é... isso, um capacho. Por que você me transformou nisso? Explodiu Eduardo. Você me controla, me humilha, me trata como empregado. Porque é o que você é, respondeu ela friamente. Um empregado bem pago, ou era, porque agora quero o divórcio. O silêncio foi ensurdecedor. O quê? Divórcio. D-I-V-O-R-C-I-O. Não é difícil de entender. Camila, não. Podemos tentar. Não há nada para tentar. Eu quero você fora da minha vida. Quero casar com o Rodrigo. Ele é jovem, viril, me faz sentir viva. Você me faz sentir entediada. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, Camila, eu larguei tudo por você. Meu casamento, minha... Você largou uma mulher que agora vale milhões, interrompeu ela. Você é um idiota, Eduardo, e eu não fico com idiotas. Ela se levantou pegando um roupão. Os papéis do divórcio já estão prontos. Meu advogado vai entrar em contato. Você tem 1 semana para sair da casa. Mas eu não tenho para onde ir. Não é meu problema. Ela foi até o closet, pegando roupas. A casa é minha. O dinheiro é meu, tudo aqui é meu. Você vai sair com a roupa do corpo, assim como entrou. Camila, pelo amor de Deus. Ah, e Eduardo? Ela parou na porta do banheiro. Já liguei para o papai. Aquela sociedade no escritório que você tem, acabou. Você está demitido. Papai vai anunciar amanhã que você decidiu buscar novos rumos. O chão desapareceu sob Eduardo. Você não pode... Eu posso tudo. Você esqueceu? Você é nada sem mim, sem minha família, sem meus contatos. Você é só um advogado mediocre que teve sorte de pegar carona na minha vida por um tempo. Ela entrou no banheiro e trancou a porta. Eduardo ficou ali sozinho, no quarto que nunca foi realmente dele. Tudo que ele havia construído, ou achado que construiu, estava desmoronando.
A sociedade no escritório? Perdida. O casamento? Destruído. A casa? Não era dele. O dinheiro? Nunca foi dele. Ele se lembrou de 18 meses atrás, das mesmas palavras que disse para Mariana. Você não construiu nada. Tudo é meu. Você vai sair com nada. E agora as mesmas palavras voltavam como bumerangue. Eduardo se levantou com dificuldade e saiu do quarto. Desceu as escadas cambaleando. Passou pela sala luxuosa cheia de objetos caros que nunca foram seus. Entrou no carro, que também não era seu, e dirigiu sem destino. Parou em frente a um bar. Entrou, pediu uísque. Problema com mulher? Perguntou o barman, vendo o estado dele. Eduardo deu uma risada amarga. Problemas com a vida toda. Ele bebeu e bebeu e bebeu, e em algum momento da noite, bêbado e destruído, pegou o celular. Abriu o Instagram. Pesquisou Mariana Ferreira. Encontrou o perfil profissional dela, fotos da empresa, notícias, prêmios, e uma foto dela num evento corporativo, sorrindo, radiante, poderosa. Tudo que ela era agora, e ele não era mais. Eu fui um idiota, sussurrou para a tela. Mas a tela não respondeu. Ninguém respondeu. E Eduardo percebeu tarde demais que estava completamente sozinho. Uma semana depois, no apartamento alugado em Pinheiros, Eduardo olhou ao redor do apartamento de um quarto que havia alugado às pressas. 40 metros quadrados. Mobília velha que veio com o imóvel. Manchas de umidade no teto. Tão diferente da mansão de Camila. Tão diferente até do apartamento ridículo onde morava com Mariana. Ele tinha 2 malas de roupa, um notebook velho e R$12.000 na conta. Suas economias pessoais que Camila surpreendentemente não tocou. Provavelmente porque nem valia a pena para ela. O telefone tocou. Número do escritório. Alô? Eduardo, é a Patrícia Albuquerque. Ele engoliu seco. A sócia sênior. A mulher que decidia quem ficava e quem saía. Doutora Patrícia, bom dia. Vou ser breve. O senhor Augusto Monteiro nos comunicou que, devido a mudanças pessoais na família, não seria mais apropriado manter sua sociedade no escritório. Doutora, por favor, eu posso explicar? Não há nada para explicar, foi uma decisão corporativa. Você tem até sexta-feira para retirar seus pertences. Seu assistente está empacotando suas coisas. Patrícia, eu trabalho aí há 10 anos. 10 anos. E nós agradecemos seus serviços. Uma indenização de 3 meses de salário será depositada. Boa sorte em seus futuros empreendimentos. Ela desligou. Eduardo ficou olhando para o telefone. 3 meses de salário, mais R$30.000. No total ele tinha 42.000. Era tudo que restava de uma década de carreira. 2 meses depois, Eduardo estava sentado num café barato, laptop aberto, respondendo e-mails. Ou tentando. Desde que saiu do Albuquerque em Associados, enviou currículos para 20 escritórios. 10 o rejeitaram imediatamente. 5 nem responderam. 3 o chamaram para entrevista, mas quando descobriam que ele havia sido desligado do Albuquerque, perdiam o interesse. A última entrevista foi a pior. Senhor Almeida, disse o recrutador, um homem de 40 e poucos anos, seu currículo é impressionante, mas preciso perguntar, por que saiu do Albuquerque em Associados? Perder uma sociedade lá é incomum. Eduardo tentou manter a compostura. Diferenças pessoais com alguns sócios. Entendo. E essas diferenças pessoais tiveram algo a ver com sua ex-esposa? A CEO da MJ Tech? Eduardo congelou. Como você, São Paulo é uma cidade grande, mas o mundo corporativo de elite é pequeno. A história do advogado que desmaiou ao ver a ex-mulher bem-sucedida, bem, digamos que virou lenda, não do tipo boa. Eduardo saiu daquela entrevista sabendo que não seria chamado de volta. Ele era piada, fofoca. Aquele cara que trocou a esposa inteligente pela patricinha e se deu mal. 3 meses após o divórcio de Camila, o dinheiro estava acabando. Eduardo estava com 18.000 na conta. O aluguel era 2.500. Comida, transporte, contas, tudo somava. Ele havia começado a pegar casos como advogado autônomo.
divórcios pequenos, processos trabalhistas. Nada como os contratos milionários que fechava antes. Uma noite, exausto após um dia tentando conseguir clientes, Eduardo pegou o celular. Abriu o Instagram. Foi direto ao perfil profissional de Mariana. Uma nova foto. Ela numa conferência de tecnologia. Palco enorme. Plateia lotada. Mariana ao microfone, sorrindo, confiante. A legenda. Obrigada ao Tech Summit Brasil por me convidar como palestrante principal. Falar sobre empreendedorismo feminino e inovação para 3.000 pessoas foi uma honra. 3.000 pessoas. Eduardo rolou os comentários. Inspiração. Você é incrível, Mariana. Mulher poderosa. Minha referência de sucesso. Centenas de comentários. Milhares de curtidas. Ele clicou no perfil pessoal dela, que era público, mas discreto. Poucas fotos. Mas havia uma recente. Mariana num restaurante sofisticado. E ao lado dela, um homem. Alto, bonito, bem vestido. Sorrindo para ela com um olhar cheio de admiração. A legenda. Noite perfeita com meu amor. Eduardo sentiu o estômago revirar. Ela tinha alguém. Claro que tinha. Ele ampliou a foto. Tentou ver detalhes do homem. Quem era? O que fazia? Era rico? Patético, disse para si mesmo. Você é patético, Eduardo. Mas não conseguiu parar. Passou uma hora olhando fotos antigas, vendo a transformação dela. De esposa apagada a CEO poderosa. E então, viu uma entrevista em texto numa revista de negócios. O título, Mariana Ferreira, Como Transformei Dor em Poder. Ele leu. A entrevistadora perguntou, Mariana, sua história é inspiradora. De analista júnior a CEO de uma empresa avaliada em 50 milhões em menos de 2 anos. O que te motivou? Honestamente, um divórcio. Parece estranho dizer isso, mas o fim do meu casamento foi o começo da minha verdadeira vida. Pode elaborar? Eu vivia para agradar. Trabalhava para sustentar sonhos que não eram meus. Diminuía meu próprio valor para não ofuscar ninguém. E quando fui descartada, percebi que tinha passado anos construindo o império de outra pessoa, enquanto ignorava meu próprio potencial. Foi difícil recomeçar? Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas também a mais libertadora. Aprendi que ser abandonada não é o fim. É, às vezes, o empurrão que precisamos para voar. Você tem rancor de seu ex-marido? Risos. Não. Rancor exige energia. E eu preciso de toda a minha energia para construir, não para olhar para trás. Ele me fez um favor. Me mostrou que eu era mais forte do que imaginava. Eduardo fechou o celular. As palavras ecoavam na cabeça dele. Ele me fez um favor. Foi assim que ela via. Como um favor. Não como destruição, não como traição, como libertação. Ele levantou e foi até a janela do apartamento pequeno. Via outros prédios, roupas secando em varais. Uma São Paulo diferente da que conhecia dos arranha-céus e restaurantes chiques. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Eduardo Almeida? Voz masculina jovem. Sim? Meu nome é Tiago. Sou assistente da doutora Camila Monteiro. Ela pediu que eu ligasse para informar que vai se casar mês que vem. Eduardo não disse nada. O casamento será no Fasano. Ela pediu que eu confirmasse seu endereço para enviar o convite. Não para comparecer. O rapaz soou constrangido. Mas porque legalmente precisa notificar ex-cônjuges? Entendi. É só para cumprir protocolo, senhor. Não precisa responder. Quem é o noivo? Rodrigo Tavares. O personal trainer. Claro que era. Mais alguma coisa? Perguntou Eduardo, voz cansada. Não, senhor. Boa noite. Desligou. Eduardo voltou a olhar pela janela. Camila ia casar. Mariana estava feliz e apaixonada. E ele? Ele estava sozinho num apartamento miserável, com uma carreira destruída, sem amigos, porque descobriu que todos eram amigos do status, não dele, sem família por perto. Aos 38 anos, Eduardo tinha menos do que quando começou a faculdade. Sua mente voltou para Mariana, para o texto da entrevista,
Rancor exige energia. Ele precisava falar com ela. Precisava... o quê? Pedir perdão? Explicar? Implorar por uma chance? Não. Ele não tinha direito a nada disso, mas precisava vê-la. Só mais uma vez. Talvez para ter um fechamento. Talvez para entender como ela conseguiu quando ele falhou. Eduardo pegou o celular. Procurou o endereço da MJ Tech. 3 dias depois, ele estava lá. Prédio da MJ Tech. Fim de tarde. Eduardo observava a entrada do prédio de vidro moderno onde ficava a empresa de Mariana. Ele estava ali há 2 horas, escondido do outro lado da rua, num café. Não sabia o que ia dizer. Não sabia nem se ela o receberia, mas precisava tentar. De repente, a porta giratória se abriu e Mariana saiu. Mesmo de longe ela era magnética. Tailleur cinza, cabelos presos num coque elegante, falando ao telefone, assessores ao redor. Eduardo atravessou a rua antes de perder a coragem. "Mariana!" gritou. Ela parou, virou. Viu ele. Por um segundo, apenas um segundo, algo passou pelos olhos dela. Surpresa, pena. Então, a máscara profissional voltou. Ela disse algo para os assessores. Eles se afastaram, mas ficaram por perto. Mariana caminhou até Eduardo. Eles ficaram frente a frente. 2 metros de distância que pareciam quilômetros. "O que você quer, Eduardo?" perguntou ela. Voz neutra, como se ele fosse um estranho. E talvez fosse. Mariana olhou para Eduardo. Realmente olhou. Ele estava diferente. O terno caro havia sido substituído por um mais simples, um pouco amassado. A barba por fazer. Olheiras profundas. Ombros curvados. Ele parecia... pequeno. Não fisicamente, mas havia uma diminuição nele. Uma derrota que emanava de cada poro. Mariana sentiu nada. Nem pena, nem raiva, nem satisfação. Apenas uma leve curiosidade, como quem observa um estranho na rua. "O que você quer, Eduardo?" repetiu ela, olhando discretamente para o relógio. Tinha jantar em 30 minutos. Eu preciso falar com você", disse ele, voz trêmula. "Por favor, só 5 minutos." Mariana considerou por um momento. Podia simplesmente ir embora. Seus seguranças estavam a 10 metros. Uma palavra e Eduardo seria escoltado para longe. Mas havia algo quase patético na postura dele. E Mariana decidiu que 5 minutos não fariam diferença. "Você tem 3, disse ela, cruzando os braços. Eduardo respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer a apresentação mais importante da vida. "Eu errei. Errei muito. De todas as formas possíveis, eu fui um idiota, um cego, um..." "Eduardo", interrompeu Mariana, voz calma, mas firme. "Eu não tenho interesse em ouvir sua autocomiseração. Se é isso que veio fazer, está perdendo tempo. O seu e o meu." "Não, não é isso." Ele deu um passo à frente. Mariana não recuou, mas 2 seguranças imediatamente se aproximaram. Ele parou. "Mariana, você sempre foi incrível, desde sempre. E eu não vi. Fui arrogante, cruel, egoísta. Mas agora eu vejo. Agora eu entendo o que perdi." Mariana inclinou a cabeça como se estivesse analisando um fenômeno interessante. "Entende o que perdeu?" repetiu ela, saboreando as palavras. "Interessante. E quando exatamente você entendeu isso, Eduardo? Foi quando me viu de jato particular? Quando descobriu que valho milhões? Ou quando sua vida desmoronou?" Ele empalideceu. "Não é sobre o dinheiro." "Não?" Ela deu um passo à frente agora, e havia aço em sua voz. "Então me diga, você teria entendido o meu valor se eu ainda fosse analista júnior? Se eu tivesse ficado naquele apartamento ridículo, trabalhando no mesmo emprego medíocre? Você estaria aqui me implorando se eu não tivesse dinheiro, poder, sucesso?" Eduardo abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. "É o que pensei", disse Mariana. "Você não sente falta de mim, Eduardo. Você sente falta do que eu posso oferecer. Exatamente como sempre foi." "Não. Mariana, eu te amo. Sempre te amei." Mariana riu. Não uma risada amarga, uma risada genuína, quase divertida. "Você nunca me amou. Você amou o que eu fazia por você."
A diferença é que agora, ao invés de pagar suas contas e segurar sua mão, eu posso oferecer contatos, dinheiro, status. É isso que você quer. Eu mereço uma chance de provar que mudei. Merecer? Mariana o encarou. Eduardo, você me disse que eu não servia para nada. Me chamou de medíocre. Jogou fora 8 anos como se fossem lixo. Me humilhou quando eu estava mais vulnerável. E agora quer uma chance? As pessoas mudam. Eu mudei. Não, você não mudou. Sua situação mudou. E há uma diferença enorme entre arrependimento real e desespero disfarçado de remorso. Eduardo sentiu lágrimas queimando nos olhos. Mariana, por favor, nós tivemos algo especial. 8 anos. Isso tem que significar alguma coisa. Significou, disse ela, suavizando a voz pela primeira vez. Por muito tempo, significou tudo para mim. Mas então você me mostrou que não significava nada para você. E sabe o que aprendi? Quando alguém te mostra quem realmente é, você deve acreditar. Eu estava errado. Estava. E eu te agradeço por isso. Eduardo piscou confuso. Agradecer? Sim. Mariana sorriu. E era um sorriso real, sem maldade. Eduardo, você me libertou. Não percebe? Se você não tivesse me deixado, eu nunca teria descoberto quem eu realmente sou. Nunca teria construído a MJ Tech. Nunca teria voado tão alto. Então nós podemos... Não, cortou ela firme. Não há nós, Eduardo. Não há segunda chance. Não há recomeço. Esse capítulo acabou. Para mim, acabou há muito tempo. Mas eu ainda sinto algo. E eu não sinto nada, disse Mariana. E a sinceridade brutal das palavras fez Eduardo cambalear. Você entende? Eu não sinto raiva, não sinto mágoa, não sinto amor, não sinto nem ódio. Você é irrelevante na minha vida agora. Como você pode dizer isso? Facilmente. Porque é verdade. Eduardo, você é o meu passado. Um passado doloroso que me ensinou lições valiosas, mas passado mesmo assim. Eu segui em frente. Eu cresci. E você? Ela o olhou de cima a baixo, não com desdém, mas com uma observação clínica. Você continua o mesmo, ainda procurando alguém para te salvar, ainda incapaz de ficar de pé sozinho. Primeiro fui eu, depois foi Camila. E agora quer que eu seja seu salva-vidas de novo. Não é isso. É exatamente isso. Você não quer a Mariana. Você quer a CEO da MJ Tech. Quer acesso ao meu mundo, meus contatos, minha vida. Mas sabe o que é engraçado? Eduardo não respondeu. Mesmo que eu quisesse te ajudar, continuou Mariana. E deixa eu ser clara, eu não quero. Você nunca teria o que é preciso para pertencer a esse mundo, porque esse mundo não é sobre ter, é sobre ser. E você, Eduardo, você é oco. As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Eu posso mudar, sussurrou ele desesperado. Deixa eu provar. Só uma chance. Um café, um jantar, qualquer coisa. Mariana suspirou, e pela primeira vez havia um traço de cansaço na voz. Eduardo, ouve o que vou te dizer e ouve bem, porque é a última vez que vamos ter essa conversa. Eu não quero você na minha vida. Não como marido, não como amigo, não como conhecido. Você teve 8 anos para me valorizar. Escolheu não valorizar. Escolheu me destruir. E agora vive com as consequências dessa escolha. Mariana, não. Ela ergueu a mão. Eu terminei. Você teve seus 3 minutos. Agora vou te dar um conselho de graça. Para de me procurar. Para de me seguir nas redes sociais. Sim, eu sei que você faz isso. Para de criar fantasias onde você é o herói arrependido e eu sou a mulher que vai te perdoar e te salvar. Não vai acontecer. Você não tem coração. Eu tenho. Interrompeu ela, a voz cortante. Um coração que você partiu. Que eu tive que colar pedaço por pedaço, sozinha, sem ninguém. E quando finalmente estava inteiro de novo, aprendi a nunca mais colocar ele nas mãos de alguém que não o merece. Ela deu um passo para trás. Vai embora, Eduardo. Reconstrói sua vida. Aprende a ficar de pé sozinho. Encontra uma terapeuta. Trabalha em si mesmo. Mas me deixa fora disso. Porque eu já fiz minha parte. Já carreguei você nas costas quanto podia.
Agora é sua vez de aprender a andar. E se eu não conseguir sem você? Mariana o olhou com algo que quase parecia pena. Então você nunca vai conseguir. Porque a pessoa que precisa te salvar não sou eu. É você mesmo. Ela se virou para ir embora. Mariana! Ele gritou, voz quebrando. Ela parou, mas não se virou. Por favor, só me diz uma coisa. Você já me amou? De verdade? Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Amei, disse ela finalmente, voz suave. Amei tanto que quase me perdi. Mas descobri que amar alguém que não te ama de volta não é amor. É autodestruição. E eu escolhi me amar mais. Eu lamento. Eu sei que lamenta, disse Mariana. Mas lamentar não muda o passado. E não constrói o futuro. Adeus, Eduardo. Ela começou a caminhar em direção à limusine. Você está com alguém? A pergunta saiu antes que ele pudesse segurar. Mariana parou novamente. Dessa vez, virou a cabeça, um meio sorriso nos lábios. Estou, respondeu. Com alguém que me viu quando eu não tinha nada. Que me apoiou quando reconstruí minha vida. Que me ama por quem eu sou, não pelo que eu tenho. A dor no rosto de Eduardo foi visível. Ele tem sorte. Não, corrigiu Mariana. Nós dois temos sorte, porque encontramos algo real, algo que você e eu nunca tivemos. Eu podia ter sido ele. Mariana finalmente se virou completamente. Não, você nunca poderia, porque ele me escolheu quando eu estava quebrada. Você me descartou. Ele me ergueu. Você me destruiu e essa diferença define tudo. Mariana olhou para Eduardo parado na sua frente. Viu o desespero nos olhos dele, a súplica silenciosa. Parte dela, uma parte muito pequena, sentiu algo. Não pena exatamente, talvez apenas o eco de uma memória, de quando amava aquele homem. Mas era só isso, um eco, distante, sem poder. Eduardo, eu já disse tudo o que tinha para dizer. Mariana começou, voz firme, mas não cruel. Não há nada mais entre nós. Nem ódio, nem amor, nem... Por favor, ele interrompeu dando um passo à frente. Os seguranças imediatamente se aproximaram, mas Mariana ergueu a mão, parando-os. Mariana, só uma chance. Um café. Uma conversa. Deixa eu te provar que mudei, que... Mudou? Ela inclinou a cabeça. Eduardo, você não mudou. Sua situação mudou. E agora você quer de volta o que jogou fora. Mas eu não sou objeto que você pode descartar e depois recuperar quando for conveniente. Não é sobre conveniência. É sobre amor. Eu te amo. Você ama a ideia de mim. Ama o que eu me tornei. Mas o homem que realmente me amasse nunca teria me destruído daquele jeito. Eduardo ia responder quando um carro, uma Mercedes AMG GT preta e reluzente, parou suavemente ao lado deles. Mariana olhou e seu rosto inteiro mudou. Os olhos brilharam. Um sorriso genuíno, caloroso, apareceu em seus lábios. A porta do motorista se abriu e Felipe desceu. Era impossível não olhar. Ele tinha aquela presença, não arrogante, mas naturalmente magnética. Cerca de 1,85 m, ombros largos, sob um terno cinza carvão perfeitamente cortado, camisa branca sem gravata, o botão de cima desabotoado, relógio discreto, mas claramente caro. Cabelos escuros levemente despenteados de propósito, mandíbula forte, e olhos verdes penetrantes que imediatamente focaram em Mariana. Amor, disse ele, voz profunda, quente. Desculpa a demora. A reunião com o cliente atrasou. Ele caminhou diretamente até Mariana, sem nem olhar para Eduardo, e a beijou. Não um beijo de demonstração, um beijo real, suave, íntimo, cheio de amor genuíno. Quando se separaram, Felipe finalmente pareceu notar Eduardo. Oh, disse ele, como se acabasse de perceber que havia outra pessoa ali. Desculpa, não vi que você estava no meio de alguma coisa. Não estava, disse Mariana rapidamente. Estava apenas encerrando uma conversa antiga. Felipe olhou para Eduardo então. Realmente olhou. Um olhar avaliativo, medindo, calculando. Eduardo sentiu-se encolher sob aquele olhar. O homem na sua frente era tudo o que ele costumava ser.
E mais, confiante sem ser arrogante, elegante sem esforço, e havia algo mais, a forma como tocava Mariana, como olhava para ela. Propriedade, não no sentido possessivo, mas no sentido de parceria, de pertencimento mútuo. Você é... Começou Felipe, embora pelo tom de voz, ele claramente já sabia quem era Eduardo. Eduardo Almeida, disse ele, voz saindo mais fraca do que pretendia. Mariana e eu... Ah, Felipe assentiu, um sorriso pequeno aparecendo. Não de zombaria, algo pior. Compreensão. Eduardo, claro, o ex-marido. A forma como ele disse ex-marido, com tanta indiferença como quem diz o cara que entrega a pizza, foi uma facada. Felipe estendeu a mão educado. Felipe Almeida. Prazer. Eduardo apertou a mão e foi humilhante. O aperto de Felipe era firme, seguro, quente. O de Eduardo estava suado, trêmulo. Felipe soltou a mão e ajeitou o punho da camisa. Um gesto casual, mas que de alguma forma ressaltou o relógio Patek Philippe no pulso. Então, disse Felipe, colocando o braço ao redor da cintura de Mariana de forma natural, protetora. Estava resolvendo pendências do trabalho? Algo assim, respondeu Mariana, relaxando visivelmente contra ele. Felipe olhou para Eduardo novamente, e dessa vez havia algo diferente no olhar. Avaliação completa. Como um arquiteto olhando para uma estrutura defeituosa. Sabe, Eduardo, começou Felipe, voz calma, quase amigável. Tenho que te agradecer. Eduardo piscou. Agradecer? Sim, Felipe sorriu, mas havia aço naquele sorriso. Obrigado por você ter sido um idiota completo. O ar saiu dos pulmões de Eduardo. Desculpa, conseguiu dizer. É sério, continuou Felipe, tom conversacional, como se estivesse discutindo o tempo. Tenho que agradecer sua monumental estupidez, sua incapacidade de reconhecer valor, sua cegueira absoluta. Felipe, Mariana começou, mas ele apertou gentilmente sua mão. Não, amor, deixa eu terminar. Ele voltou a olhar para Eduardo. Verá, Eduardo, se não fosse pela sua burrice extraordinária, pela sua decisão espetacularmente idiota de jogar fora a melhor coisa que já aconteceu com você. Ele puxou Mariana mais perto, olhando para ela com adoração pura, antes de voltar para Eduardo. Eu não seria hoje contemplado com a mulher mais incrível do mundo. Então, sinceramente, do fundo do meu coração, obrigado. Você não sabe nada sobre nós, disse Eduardo, voz tremendo de raiva e humilhação. Sobre o que tivemos, eu sei o suficiente, cortou Felipe, e pela primeira vez havia dureza real na voz. Sei que você passou 8 anos com ela e nunca viu quem ela realmente era. Sei que quando ela te apoiou, te sustentou, te ajudou a construir sua carreira, você tratou isso como obrigação. Sei que quando finalmente teve sucesso, ao invés de levantar ela junto, você a descartou. Ele deu um passo à frente. Eduardo recuou instintivamente. Sei que você a chamou de medíocre, continuou Felipe, voz baixa, mas penetrante. Disse que ela não servia para nada. Humilhou ela quando estava vulnerável. Escolheu status e dinheiro sobre lealdade e amor. Como você... Porque ela me contou, disse Felipe simplesmente. Tudo, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento em que ela questionou seu próprio valor por causa das suas palavras venenosas. Eu estava lá quando ela se reconstruiu, tijolo por tijolo, confiança por confiança. Eduardo estava pálido. E sabe qual é a diferença entre eu e você? Perguntou Felipe, voltando a colocar o braço ao redor de Mariana. Eu a vi quando ela não tinha nada. Quando estava quebrada, assustada, duvidando de si mesma. E eu pensei, essa mulher é extraordinária. Você olhou para ela no auge da vulnerabilidade e pensou, isso não me serve mais. Eu estava errado, eu sei que estava. Por isso, estou aqui. Você está aqui, disse Felipe rindo sem humor, porque sua vida desmoronou, porque Camila te usou e jogou fora exatamente como você fez com Mariana, porque perdeu tudo e agora quer se agarrar em quem está no topo. Não é remorso, é oportunismo. Você não sabe o que sinto. Eu sei exatamente o que você sente. Felipe o encarou. Arrependimento.
Não por ter machucado ela, mas por ter perdido o que ela se tornou. Se Mariana ainda fosse analista júnior, você estaria aqui? Se ela morasse num apartamento simples, dirigisse um carro velho, você estaria implorando por uma chance? Eduardo não respondeu. Não podia. É o que pensei, disse Felipe. Você não ama Mariana. Você ama o que Mariana pode fazer por você agora. Exatamente como sempre foi. E você? Eduardo explodiu desesperado. Você não está com ela pelo dinheiro também? Pelo sucesso dela? Felipe sorriu. Um sorriso real, quase triste. Eu conheci Mariana num café. Ela estava trabalhando num laptop velho, tomando um café com leite de R$3. Não tinha jato, não tinha empresa ainda. Só tinha sonhos e feridas. E eu me apaixonei por aquela mulher, pela força dela, pela forma como ela ria mesmo machucada, pela inteligência nos olhos dela. Ele olhou para Mariana com tanto amor que Eduardo sentiu fisicamente a dor. E quando o Finansmart decolou? Quando ela fechou os primeiros contratos? Eu estava na primeira fila, aplaudindo, não porque eu ganhava algo, mas porque ela merecia. Porque depois de tudo que você fez, ela merecia voar. Felipe e... Mariana sussurrou emocionada. É verdade. Ele beijou a testa dela. Cada palavra. Felipe voltou para Eduardo. Então não. Eu não estou com ela pelo dinheiro. Estou com ela porque ela é minha melhor amiga, minha parceira, minha igual. E porque quando acordo de manhã e vejo ela ao meu lado, eu sei que sou o homem mais sortudo do planeta. Eu podia ter sido isso. Eduardo sussurrou. Não, disse Felipe, e havia finalidade na voz. Você nunca poderia. Porque ser o homem que Mariana merece não é sobre dinheiro ou aparência. É sobre caráter. E você, Eduardo, mostrou seu caráter quando teve a chance de provar amor. E falhou miseravelmente. Eduardo sentiu lágrimas queimando. Mariana, por favor, não. Felipe deu um passo à frente, colocando-se entre Eduardo e Mariana. Não agressivo, mas uma parede. Você não fala mais com ela. Mariana olhou para Felipe posicionado entre ela e Eduardo. Seu protetor, seu parceiro, seu amor. Mas essa era sua batalha para terminar. Ela tocou gentilmente o braço de Felipe. Amor, disse suavemente. Obrigada, mas eu preciso fazer isso. Felipe a olhou, compreendendo imediatamente. Ele assentiu e deu um passo para o lado, mas permaneceu perto, uma presença sólida ao lado dela. Mariana se aproximou de Eduardo. Ele estava destruído, ombros caídos, olhos vermelhos, respiração irregular. Por um momento, apenas um momento, Mariana viu o homem com quem se casou há tantos anos. O jovem advogado ambicioso. O cara que a fazia rir. O homem que ela amou com cada fibra do seu ser. Mas aquele homem, se é que algum dia existiu, estava morto há muito tempo. Eduardo, sua voz era calma, firme, sem raiva. Olha para mim. Ele levantou os olhos. Havia súplica ali, desespero. Eu vou te dizer algo e você vai ouvir. Não porque eu te devo alguma coisa, mas porque eu preciso dizer. Para mim, para fechar esse ciclo de verdade. Eduardo assentiu, incapaz de falar. Quando você me deixou, eu morri, começou Mariana. Não fisicamente, mas por dentro. A mulher que você descartou naquele dia, ela deixou de existir. Você matou ela com suas palavras, com seu desprezo, com sua crueldade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Eduardo agora. E eu te odiei por isso. Durante meses, eu te odiei tanto que doía respirar. Cada manhã que acordava sozinha, cada vez que via casais felizes na rua, cada vez que olhava no espelho e via o fantasma do que eu costumava ser, eu te odiava. Mariana, eu sinto... Não, ela ergueu a mão. Você não interrompe. Não agora. Ele fechou a boca. Mas então, algo mudou. Eu percebi que te odiar era te dar poder sobre mim. Era deixar você viver de graça na minha cabeça. Era permitir que você continuasse me destruindo mesmo à distância. E eu decidi que você não merecia nem meu ódio. Mariana respirou fundo. Então eu escolhi me reconstruir, não por você. Não para te provar nada, mas por mim, porque eu merecia. Porque a mulher que você disse que não valia nada,
Ela merecia descobrir seu próprio valor. E você descobriu, sussurrou Eduardo. Você se tornou incrível. Eu sempre fui incrível, corrigiu Mariana, e havia força absoluta na voz. Eu só estava com alguém que me fazia acreditar que não era. Esse é o veneno de relacionamentos tóxicos, Eduardo. Eles te fazem duvidar da própria essência. Ela deu um passo mais perto. Quando te vi no aeroporto desmaiando aos meus pés, sabe o que senti? Nada. Absolutamente nada. Nem vitória, nem vingança, nem satisfação. Porque você tinha se tornado tão irrelevante na minha vida que sua reação não significava nada. Eu nunca quis te machucar tanto. Mas quis, disse Mariana. Quando disse que eu não servia para nada. Quando me chamou de medíocre. Quando me olhou com nojo naquele dia. Você quis me destruir e conseguiu. Por um tempo, Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Mas aqui está a parte que você precisa entender, continuou Mariana. Você não me fez um favor me deixando. Você me libertou de uma prisão que eu nem sabia que estava. Uma prisão onde eu me diminuía constantemente. Onde eu tornava meus sonhos menores para não ofuscar você. Onde eu me contentava com migalhas de afeto porque pensava que não merecia o banquete. Ela olhou para Felipe, que observava com olhos brilhantes de orgulho. E então encontrei alguém que me mostrou o que é amor de verdade. Não controle disfarçado de amor, não interesse egoísta, mas parceria, respeito, admiração mútua. Alguém que me ergue quando caio, mas nunca me impede de voar. Eu podia ter aprendido, disse Eduardo, voz quebrando. Podia ter sido melhor. Se você me desse uma chance... Eu te dei 8 anos de chances, respondeu Mariana. 8 anos onde eu fui paciente, onde eu apoiei, onde eu acreditei. E você usou cada uma daquelas chances para tomar o que precisava e me dar migalhas em troca. Mariana se virou para ir embora, mas parou. Sabe qual é a ironia maior de tudo isso? Perguntou olhando por cima do ombro. Camila te fez exatamente o que você fez comigo. Te usou, te descartou, te humilhou. E agora você finalmente entende como eu me senti. Finalmente sente a dor que infligiu. Eu sei, e eu lamento tanto. Por favor, Mariana, só uma chance de consertar. Não há conserto possível, disse ela finalmente. Porque não há nada para consertar. O que havia entre nós está morto. Foi você quem matou. E agora tem que viver com as consequências. Felipe se aproximou, ficando ao lado de Mariana. Ela te deu uma chance, disse ele, voz baixa, mas firme. 8 anos delas. Você desperdiçou todas. Não vai ter mais. Eduardo olhou para os dois, unidos, um casal de verdade, e viu tudo o que poderia ter tido e jogou fora. Se eu pudesse voltar no tempo, começou ele. Mas não pode. Mariana o interrompeu. Ninguém pode. E mesmo se pudesse, Eduardo, você faria as mesmas escolhas. Porque na época elas fizeram sentido para você. Porque seu caráter te permitiu fazer aquilo. E caráter não muda com arrependimento. Muda com trabalho, com terapia, com autorreflexão profunda. E você? Você só está arrependido porque perdeu, não porque machucou. Ela pegou a mão de Felipe. Vai embora, Eduardo. Reconstrói sua vida. Aprende a ser uma pessoa melhor, não por mim, pela próxima mulher que cruzar seu caminho, para que ela não tenha que sofrer o que eu sofri. Mariana. Ele tentou uma última vez. Adeus, Eduardo, disse ela com finalidade absoluta. Não entre em contato de novo. Não apareça no meu trabalho. Não me siga nas redes sociais. Não tente esbarrar em mim acidentalmente. Acabou. Acabou de verdade. E se eu não conseguir te esquecer? Mariana o olhou com algo que quase parecia compaixão. Então vive com isso, porque eu já te esqueci. Você é só uma lição que aprendi, um capítulo que fechei, uma cicatriz que não dói mais. Felipe abriu a porta do carro para ela. Antes de entrar, Mariana virou uma última vez. Obrigada, disse ela. Eduardo piscou, confuso. Pelo quê? Por me mostrar que eu era forte o suficiente para sobreviver sem você. Por me empurrar para um abismo que me forçou a aprender a voar. Por me libertar de uma vida onde eu era coadjuvante para me tornar protagonista da minha própria história. Ela sorriu. Um sorriso genuíno,
sem maldade. Você pensou que estava me destruindo, mas estava me libertando, e por isso genuinamente obrigada. Mariana entrou no carro. Felipe rodeou o veículo, mas antes de entrar olhou para Eduardo uma última vez. Sabe o que é mais triste, Eduardo? Não é você ter perdido uma mulher rica, é você ter perdido uma mulher incrível. E só ter percebido quando ela se tornou inatingível, isso diz muito sobre quem você é. Não vou dizer que sinto muito por você, porque não sinto. Homens que destroem mulheres incríveis não merecem pena. Merecem exatamente o que você tem agora, nada. Um conselho, disse Felipe. De homem para homem. Para de tentar voltar para o passado. Para de perseguir o que você destruiu. Segue em frente. Trabalha em si mesmo. Vira alguém que você possa respeitar no espelho. E se eu não conseguir, então você vai passar o resto da vida sendo exatamente o que é agora, disse Felipe, sem crueldade, apenas honestidade brutal. Um homem cheio de arrependimento, mas sem coragem de mudar de verdade. Vou lhe dizer uma coisa e ouça com atenção, disse ele em voz baixa e intimidadora. Se você se aproximar dela novamente, se a seguir, se procurá-la, se tentar contatá-la de qualquer forma, eu pessoalmente me certificarei de que você fique longe, entendeu? Eduardo assentiu com a cabeça, derrotado. Não vou te machucar fisicamente, esclareceu Felipe. Não preciso. Mas conheço pessoas, advogados melhores que você. E posso tornar sua vida profissional muito difícil se você insistir em incomodar minha esposa. Esposa? Eduardo piscou. Felipe levantou a mão esquerda, mostrando o anel de casamento de diamantes. Esposa, confirmou ele, orgulhoso. Nos casamos há 6 meses, e foi o dia mais feliz da minha vida. A última réstia de esperança em Eduardo se desfez. Vamos, amor. Temos reserva no Fasano às 8, e depois precisamos arrumar as malas para Maldivas. Verdade, nossa lua de mel atrasada. Felipe entrou no carro. O motor ligou suavemente. Eduardo ficou ali, na calçada, enquanto o Mercedes se afastava. Ele viu através da janela traseira. Mariana estava recostada em Felipe, rindo de algo que ele disse. Feliz, livre, radiante. Tudo que ela nunca foi com ele. Uma secretária saiu do prédio, olhou para Eduardo, reconheceu-o e comentou com a colega. Aquele não é o ex-marido idiota da chefe? É sim. Ouvi que ele fica rondando por aqui. Patético. Elas passaram por ele, rindo. Eduardo ficou ali mais 5 minutos, depois 10, esperando... O quê? Que Mariana voltasse? Que mudasse de ideia? Mas ela não voltou. Ela tinha seguido em frente, literalmente. Finalmente, Eduardo começou a caminhar, sem rumo, sozinho, completamente sozinho. Passou por uma vitrine, viu seu reflexo, um homem de 38 anos que parecia 10 anos mais velho, derrotado, perdido. Quem é você? Sussurrou para o reflexo. O reflexo não respondeu, mas Eduardo sabia a resposta. Era um homem que teve tudo e escolheu nada, que segurou um diamante e o trocou por vidro, que subiu pisando em quem o amava e agora estava sozinho no topo de um monte de destroços. Ele pegou o celular, abriu o Instagram, foi ao perfil de Mariana uma última vez. Olhou as fotos, o sucesso, a felicidade, o amor. E então fez algo que deveria ter feito meses atrás. Bloqueou o perfil dela. Não por raiva, mas porque finalmente entendeu. Ela não era mais dele. Nunca seria de novo. E ficar obcecado por isso estava apenas impedindo que ele seguisse em frente. Eduardo guardou o celular e continuou caminhando. Não sabia para onde estava indo, mas pela primeira vez entendeu que precisava descobrir quem era sem Mariana, sem Camila, sem ninguém definindo seu valor. Precisava se encontrar. E talvez, apenas talvez, um dia se tornar alguém que ele próprio pudesse respeitar. 2 dias depois. Maldivas, Resort Six Senses. Mariana estava descalça na areia branca, vestido de linho branco esvoaçante ao vento, cabelos soltos caindo em ondas naturais. O Oceano Índico brilhava em tons de azul turquesa impossível sob o sol poente. Felipe estava a alguns metros à frente,
fotografando o pôr do sol com uma câmera profissional que havia comprado recentemente. Mais um hobby que ele cultivava: arquitetura, leitura, fotografia. Um homem de múltiplas camadas, sempre descobrindo algo novo. "Amor, vem ver isso", chamou ele, animado como criança. Mariana caminhou até ele, e quando chegou perto, Felipe virou a câmera. Não era foto do pôr do sol, era dela, caminhando na praia, sorrindo completamente natural. "Você é desonesto", riu ela. "Sou estrategista", corrigiu ele, roubando um beijo. "E você estava linda demais para não registrar." Eles caminharam de mãos dadas pela praia. Era a terceira vez que voltavam às Maldivas. Tinha se tornado o lugar deles, onde tinham passado a lua de mel, onde renovaram votos no primeiro aniversário. "Em que você está pensando?", perguntou Felipe, conhecendo aquele olhar distante dela. "Em como a vida é estranha", respondeu Mariana. "2 anos atrás eu estava no fundo do poço, achando que nunca seria feliz de novo, achando que tinha desperdiçado os melhores anos da minha vida. E agora..." Ela parou, olhando ao redor. O paraíso, o homem que amava, a vida que construiu. "Agora sou mais feliz do que jamais imaginei ser possível." Felipe a puxou para um abraço. "Você merece cada segundo dessa felicidade." "Nós merecemos", corrigiu ela, "porque construímos isso juntos." Eles se sentaram na areia, observando o sol tocar o horizonte. "Júlia ligou hoje", disse Mariana. "A MJ Tech fechou o contrato com a União Europeia. Vamos expandir para Portugal e Espanha." "Isso é incrível." Felipe sorriu, orgulhoso. "Seu império está conquistando o mundo." "Nosso império", disse Mariana. "Você projetou o novo escritório em Lisboa. Suas ideias de sustentabilidade foram o diferencial na proposta. Somos uma boa equipe. A melhor." Mariana recostou a cabeça no ombro dele. "Sabe o que mais aconteceu hoje? Recebi mensagem da Patrícia Albuquerque. O escritório quer renovar o contrato por mais 3 anos e aumentar o valor em 40%. Eles sabem reconhecer qualidade", disse Felipe. E Eduardo. Era raro mencionarem o nome dele, mas às vezes inevitavelmente surgia. Segundo Patrícia, ele não está mais lá há 1 ano. Abriu escritório próprio. Pequeno. Casos de família, coisas assim. Ela disse que ele parece diferente, mais humilde, mais silencioso. "Espero que tenha aprendido algo", disse Felipe sem rancor. "Eu também", concordou Mariana. "Não desejo mal a ele, só quero que ele seja feliz, longe de mim." "Você é generosa demais." "Não é generosidade, é indiferença", sorriu Mariana. "A melhor vingança é viver tão bem que o passado se torna irrelevante." Felipe ficou quieto por um momento, então se levantou, estendendo a mão. "Vem, quero te mostrar uma coisa." Eles caminharam pela praia até uma área mais isolada, decorada com velas em globos de vidro formando um caminho. Pétalas de rosa espalhadas, uma mesa pequena com champanhe. Mariana olhou ao redor, confusa. "Felipe, o que é isso?" "Nosso aniversário de casamento foi mês passado." "Eu sei." Ele segurou as 2 mãos dela. "Mas tem algo que quero te dar." Do bolso tirou uma caixinha azul Tiffany. Mariana arregalou os olhos. "Nós já somos casados." "Eu sei", riu Felipe, abrindo a caixa. Dentro, um anel de eternidade, diamantes em volta de toda a volta da aliança. "Mas quero que você tenha isso, como símbolo de que cada dia contigo é uma nova escolha. Não por obrigação, não por contrato, mas porque eu te escolho. Sempre." Lágrimas escorreram pelo rosto de Mariana. Felipe, deixe eu terminar." Ele tirou o anel pegando a mão esquerda dela. "Mariana Ferreira Almeida, você transformou minha vida. Me fez acreditar em amor verdadeiro. Me mostrou o que é parceria de verdade. E eu prometo, todos os dias pelo resto da nossa vida, te fazer sentir amada, valorizada, vista. Aceita esse anel como promessa renovada?" "Sim", sussurrou ela, rindo entre lágrimas. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Ele colocou o anel. Perfeito. Brilhando ao lado da aliança de casamento. Eles se beijaram enquanto o sol finalmente tocava o oceano,
pintando o céu de laranja, rosa e dourado. Te amo, sussurrou Mariana. Te amo mais, respondeu Felipe. Impossível. Vamos empatar então. Riram, abraçados, completos. 6 meses depois, São Paulo, evento Forbes. Mulheres que transformam. Mariana estava no palco do Teatro Municipal, diante de 2.000 pessoas. Holofotes, câmeras. Mas ela não estava nervosa. Estava em casa, no palco, no comando. Obrigada pelo convite para falar hoje, começou ela, voz firme ecoando pelo teatro. Quando me pediram para falar sobre resiliência e recomeço, eu soube exatamente o que compartilhar. Minha história. As luzes baixaram. Um vídeo começou a tocar. Imagens da jornada de Mariana. Do apartamento simples ao império. Mas também os momentos difíceis. As noites sem dormir. As lágrimas. 3 anos atrás, eu estava no chão, continuou Mariana. Não financeiramente apenas, mas emocionalmente. Espiritualmente. Um divórcio brutal me fez questionar tudo. Meu valor, minha inteligência, meu futuro. Eu estava convencida de que tinha desperdiçado os melhores anos da minha vida. Silêncio absoluto na plateia. Mas então percebi algo. Estar no fundo do poço significa que o único caminho possível é para cima. E subir exige força que você nem sabia que tinha. Aplausos começaram, mas ela ergueu a mão gentilmente. Não vim aqui para contar história de superação clichê. Vim aqui para dizer verdades que ninguém fala. Recomeçar dói. Reconstruir-se é brutalmente difícil. Há dias em que você vai querer desistir. Dias em que vai questionar se vale a pena. Dias em que vai olhar no espelho e não reconhecer quem está olhando de volta. Mulheres na plateia assentiam, algumas com lágrimas nos olhos. Mas a voz de Mariana ficou mais forte. Do outro lado dessa dor, existe uma versão de você que você nunca imaginou possível. Uma você mais forte, mais sábia, mais completa. E essa versão, ela vale cada lágrima derramada. Ovação de pé. Mariana esperou o silêncio voltar. Para as mulheres aqui que estão passando por divórcios, términos, perdas, ela fez contato visual com várias pessoas na plateia. Vocês vão sobreviver, mais que isso, vão florescer. Porque fim não é fracasso. Fim é, às vezes, libertação. Mais aplausos. E para aquelas que estão sendo diminuídas em relacionamentos agora, que estão ouvindo que não são suficientes, que estão encolhendo seus sonhos para caber na insegurança de outra pessoa. Ouçam-me, saiam. A vida é curta demais para viver nas sombras. Vocês não nasceram para serem coadjuvantes, vocês são protagonistas. Então, ajam como tal. A plateia explodiu. Mariana sorriu emocionada. 3 anos atrás, um homem me disse que eu não servia para nada. Hoje, sou CEO de uma empresa avaliada em 80 milhões de reais. Emprego 200 pessoas. Impacto a vida de milhões com nossos produtos. E mais importante que tudo isso, ela olhou para o lado do palco onde Felipe estava, sorrindo com orgulho. Sou genuinamente feliz. Não felicidade performática de Instagram. Felicidade real, daquelas que você sente no peito quando acorda, que faz você agradecer por estar viva. Lágrimas escorriam pelos rostos de dezenas de mulheres na plateia. Então minha mensagem final é simples: nunca, jamais, deixe alguém definir seu valor. Você vale infinitamente mais do que qualquer um que te diminui possa compreender. E quando alguém te jogar fora, agradeça, porque eles acabaram de te libertar para voar. Ovação ensurdecedora. Pessoas de pé, algumas chorando abertamente. Mariana saiu do palco e foi direto para os braços de Felipe. Você foi perfeita, sussurrou ele, beijando sua testa. Nós somos perfeitos, corrigiu ela. Essa noite, cobertura de Mariana e Felipe, Jardins. Mariana estava no terraço, taça de vinho na mão, olhando São Paulo iluminada abaixo. Felipe veio por trás, abraçando-a. No que está pensando, meu amor? Em como sou grata, respondeu ela. Grata pela dor que me transformou. Grata pelo divórcio que me libertou. Grata por cada lágrima que me fez mais forte. E infinitamente grata por você. O destino é engraçado, disse Felipe.
Se você não tivesse passado por tudo aquilo, não estaria naquele café naquela manhã, e nós nunca teríamos nos encontrado. Então eu sou grata até pelos caminhos tortuosos. Mariana se virou nos braços dele, porque todos levaram a você. Eles se beijaram, suave e profundamente. Feliz? Perguntou Felipe. Imensamente, respondeu Mariana. Pela primeira vez na vida, completamente, absolutamente, imensamente feliz. O telefone dela vibrou. Uma notificação. Forbes havia postado clipes da palestra. Já tinha 50.000 visualizações em 1 hora. Comentários aos montes. Chorei do início ao fim. Exatamente o que eu precisava ouvir. Você salvou minha vida hoje. Estou pedindo divórcio amanhã. Obrigada por me dar coragem. Mariana sorriu e guardou o telefone. Sabe o que é mais incrível? Disse ela para Felipe. Não é o sucesso, não é o dinheiro. É saber que minha dor ajudou outras mulheres, que minha história dá esperança. Você sempre foi heroína, disse Felipe. Só precisava descobrir isso. Eles ficaram ali, abraçados, sob as estrelas, e em algum lugar da cidade, Eduardo estava em seu pequeno apartamento, assistindo clipes da palestra de Mariana no celular. Ele viu o sucesso dela, a felicidade, a plenitude, e pela primeira vez, genuinamente, sem autopiedade, ele pensou: ela merece, ela sempre mereceu. Então ele desligou o celular e olhou para o espelho. Tinha trabalho a fazer, em si mesmo. Muito trabalho. Mas talvez, apenas talvez, um dia ele também pudesse ser feliz. Não com Mariana. Essa porta estava fechada para sempre, mas consigo mesmo. E era um começo. Nem todo final é um fim. Às vezes, é apenas o começo disfarçado. E as mulheres mais fortes não são aquelas que nunca caíram. São aquelas que caíram, se quebraram e escolheram se reconstruir. Peça por peça, lágrima por lágrima, sonho por sonho, até que um dia olham para trás e percebem: não estou mais no chão. Estou voando. Se essa história falou com você, deixe seu like e acompanhe nossas próximas narrativas. No Histórias Comoventes, toda mulher encontra força para reescrever o próprio destino.